Vamos dar início então à aula 4 de matemática. Essa é a aula referente ao roteiro 2 do segundo bimestre. Nós faremos nessa aula o livro integrado das páginas 18 a 23. Nós vamos iniciar pensando sobre problemas. Problemas, em geral, é uma situação que precisa ser resolvida, e problemas existem em todos os aspectos da vida. Algumas pessoas acham que é um problema uma unha encravada, algumas pessoas acham que é um problema não ter sobremesa. Já nós temos também a Anitta, que considera que chegar ao final do mês e não ter dinheiro para pagar a conta de luz é um problema. Mas nós temos também a história do Milton, que é violinista em uma banda e hoje ele derrubou e quebrou seu violão. Isso é um problema porque daqui a pouco a banda vai se apresentar. Nós temos também a Clara, que tem uma horta em casa e está com uma invasão de formigas. Nossa, que problemão para Clara, não é? Mas também nós temos outros problemas, como, por exemplo, a falta de tratamento de água em uma cidade, pessoas vivendo em situação de pobreza em um país, entre outras coisas também são problemas. E os problemas, eles existem para serem resolvidos, certo? Independente da área, independente do problema, a gente precisa focar na solução. Então vamos lá, vamos pensar. Eu vou deixar na seção Diga aí algumas reflexões para a gente retomar também nas tutorias. Você sabe de algum problema que existe em sua cidade? Que problemas existem na sua escola? Problemas, como eu falei para vocês, eles existem em todos os lugares. Eu, por exemplo, eu tenho vários problemas e alguns deles são de matemática que você vai me ajudar a resolvê-los. Então vamos lá? Seção lápis na mão. Olha só, nós temos uma amiguinha aí que está dizendo que ela tem uma calculadora onde as teclas 5 e 7 estão emperradas, mas mesmo assim ela conseguiu resolver a adição, certo? Ela tinha um problema, focou na solução e conseguiu resolver. Então, o problema que ela tinha era 3.459 mais 7.473. Olha só como ela pensou. Ela isolou o número 3.449 para não ter que digitar a tecla 5 e somou esse número a 10. Ela fez uma decomposição de uma forma diferente daquela que a gente já está acostumado a fazer. Então, ela pegou o 10, tirou uma dezena desse número aí, porque não tinha como apertar na tecla 5, e aí ela fez essa adição, que deu o mesmo resultado no fim. E aí depois ela somou mais 6.463 mais 1.000 mais 10. Ou seja, ela eliminou a necessidade de utilizar a tecla 7 nesse outro número. Então, ela conseguiu chegar ao resultado. As operações da decomposição de cada número estão entre parênteses, só que não é obrigatório. Elas estão entre parênteses para chamar a atenção de vocês de como essa atividade foi realizada. Vocês poderão usar ou não, fica a critério de cada um, tá bom? Miriam, que é nossa amiga, ela anotou um modo de decompor os números e utilizou a calculadora para resolver a adição. Será que há outro modo de realizar esse cálculo? Veja bem, eu sempre digo na sala que matemática é raciocínio lógico. Então, a Miriam utilizou uma das formas para resolver esse problema. Se ela usou uma das formas, com certeza terão outras. Então, essa é a atividade que você vai ter que fazer. Você vai ver se você consegue e criar outras formas, né, de chegar nesse resultado. E no dia da tutoria, nós vamos conversar com vocês e vocês vão ter que falar para a gente como foi que vocês pensaram, ok? Bem, vamos pensar aqui com a Miriam. Ela fala sobre o número 3.459 mais 7.473. Ela mostra como que ela fez o pensamento dela, né, na decomposição dos números, na formação, para que ela não precisasse usar nem a tecla 5 nem a tecla 7. E aí, existem, como eu falei para vocês, eu vou dar só alguns exemplos. Por exemplo, 3.419 mais 40 mais 1.413 mais 6.060. De repente pode ser diferente, pode fazer 3.400 mais 20 mais 39 mais 6.400 mais 1.060 mais 13. O resultado vai dar o mesmo, tá bom? Agora mostre como você faria estas operações na calculadora emperrada de Miriam. Para a gente fazer essa atividade, vocês têm que lembrar que a calculadora ela não tem nem a tecla 5, nem a tecla 7,
certo? Então, utilizando o exemplo da Miriam, vocês vão resolver essa questão da letra A, B e C. Na letra B, ela disse, olha, esta eu já comecei. Então, ela já fez mais ou menos o raciocínio que ela utilizaria para fazer esse cálculo. Como eu falei, existem outros, tá bom? Então, essa questão acaba sendo bem pessoal, certo? Também é possível fazer multiplicações na calculadora emperrada de Miriam. Veja, então tem aí, olha, uma outra forma. Naquela primeira forma, ela fez através da adição. Aqui ela mostra, o livro traz, que também é possível fazer através da multiplicação. Então, veja bem, ela separou 5. 5 nada mais é, nada menos que 2 mais 3, vezes 64, igual a 2 vezes 64 mais 3 vezes 64, que é igual a 128, mais 192, que é igual a 320. Ou seja, ela decompôs esse número, 5, dessa forma, também pode ser, olha, 4 mais 1, tá? E ela fez a multiplicação de forma separada. Primeiro multiplicou 2 vezes 64 e depois multiplicou 3 vezes 64. Se ela tivesse utilizado essa forma, ela poderia multiplicar 4 vezes 64 e depois 1 vezes 64. E depois somar tudo para obter o resultado desse cálculo, ok? Use essa estratégia para resolver as próximas multiplicações. Então, ela já exemplificou como ela fez. A partir desse exemplo, você fará a questão do item D e do item E, certo? Depois você vai conferir com a gente na correção. Elisa, Pedro e Gilberto são irmãos. Gilberto nasceu em julho de 1997. Elisa nasceu 5 anos depois, no mês de setembro, e Pedro completou 180 meses em fevereiro deste ano. Como o nosso tema principal dessa aula é problema, nós vamos ter muito o que pensar, certo? Então, quando a gente for resolver qualquer tipo de problema, a gente precisa, antes de mais nada, destacar as informações principais, aquelas que mais estão chamando a atenção, para que nós possamos responder da forma correta. Então, vamos lá. Gilberto nasceu em julho de 1997. Está lá no problema informando isso. Julho de 1997. Então, o que eu tenho que fazer? Qual é o ano que nós estamos hoje? Nós estamos no ano de 2020. Então, eu tenho que fazer uma subtração. 2020 menos 1997. Não se esqueçam, em julho, nós estamos atualmente no mês de maio, ou seja, ele ainda não fez aniversário. Presta atenção, fica a dica, tá bom? Vamos para o próximo. Elisa. A Elisa, que é a irmã do Gilberto, ela nasceu em 5 anos depois no mês de setembro. 5 anos depois de Gilberto, no mês de setembro. Então, aí a gente vai precisar fazer uma adição para saber em qual foi o ano que ela nasceu, certo? Então, vamos fazer 1997, que foi o ano que o Gilberto nasceu, mais 5, que foi o ano que a Elisa nasceu. Com detalhe, ela nasceu no mês de setembro, ok? No mês de setembro. Vamos lá para Pedro. A informação que nós temos no problema é que Pedro completou 180 meses em fevereiro. Opa, 180 meses. Não é usual a gente falar, fulano tem 180 meses, certo? Então, você vai precisar transformar isso em anos, tá bom? Você vai precisar transformar isso em anos. E em seguida, para responder a letra B, você vai precisar fazer o quê? Você vai pegar a idade de Elisa e vai subtrair pela idade de Pedro, tá bom? Dessa forma, você vai conseguir responder todas essas questões. A letra A quer saber qual é a idade de cada um deles hoje. Não se esqueçam, Gilberto nasceu em julho, ou seja, ele ainda não fez aniversário, e Elisa nasceu em setembro, ela também não fez aniversário ainda, ok? E para que você consiga responder a letra B, que pergunta quantos meses Elisa tem a mais que Pedro, você precisa saber primeiro a diferença em anos e depois transformar essa quantidade de anos em meses. Não se esqueçam, a cada um ano, 12 meses. Cada ano tem 12 meses, ok? Vamos adiante. Nessa questão,
está dizendo o seguinte, nesse problema está falando assim, ó, Marcela e Nicole nasceram em janeiro. Marcela nasceu em 1993, 5 anos depois de Nicole. Ou seja, ela nasceu depois, está sendo passada essa informação. A gente precisa ler com atenção para que possamos responder da forma correta, tá bom? Qual das moças é a mais velha? Ué, quem nasceu primeiro ou quem nasceu depois é a mais velha? Aí você vai colocar o nome da moça mais velha. Em que ano Nicole nasceu? Se Marcela nasceu em 1993 e está dizendo que foi 5 anos depois que a Marcela, que a Nicole, então o que a gente precisa fazer? Fazer uma subtração, tá bom? Qual é a diferença de idade entre elas hoje? Então, vocês têm que saber qual foi o ano que a Nicole nasceu. Vocês já sabem que a Marcela nasceu em 93 e vocês farão a subtração pelo ano que nós estamos atualmente, que é o ano de 2020. Em seguida, vocês vão responder o item D. Qual é a soma da idade delas hoje? Então, vocês precisam ter a informação da idade de cada uma individualmente para realizar a soma da idade delas hoje, certo? Na letra E, qual será a soma das suas idades no próximo ano? Vejam bem, quando a gente faz a soma, quando a gente trabalha com soma de idades, a gente precisa pensar de forma lógica também. Então, facilita muito as nossas contas se a gente pensar o quê? Que daqui a um ano, duas pessoas, eu vou adicionar 2 ao número que eu já tinha. Então, faz de conta que uma tem 15, a outra tem 13. Então, 28. Se eu for somar o total da idade delas duas no ano que vem, eu vou ter que somar 15 mais 13 mais 2. Por que 2? Porque é um ano de uma e um ano da outra. Então, essas questões de soma das idades, elas são bem bacanas para fazer utilizando esse raciocínio, tá bom? Fica a dica. E daqui a 4 anos, a Nicole e a Marcela vão ter quantos anos? Raciocínio é o mesmo desse que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Se no ano que vem eu vou ter que somar 2, e daqui a 4 anos eu vou ter que somar o total da idade delas a quanto? Quanto vai acrescentar na idade de cada uma daqui a 4 anos? E se eu pegar essa quantidade e multiplicar por 2, porque são duas pessoas de quem se trata essa questão? Pensem nisso, tá bom? Vamos lá, questão F. Pense a respeito do raciocínio que fez no item anterior e explique como se faz para calcular a soma das idades de duas pessoas daqui a alguns anos. Então, eu já dei uma explicação para vocês. Vocês vão escrever, essa questão é pessoal, vocês vão escrever com as palavras de vocês, certo? E a gente vai conversar um pouquinho mais também nas tutorias. Agora vai ficar um desafio, olha só. Problema, ele já é um desafio por si só. Mas esse aqui, ele vai ficar específico para que você raciocine, para que você se esforce, para que você pense o máximo possível para tentar resolver esse problema, tá bom? Pensando na explicação dada no item F, como se faz para calcular a soma das idades de 3 pessoas daqui a alguns anos? Use esta situação para explicar. Então, tem aí ó, o exemplo. Michele tem 6 anos, Alana tem 9 anos e Lélia tem 14 anos. Quantos anos elas terão juntas daqui a 5 anos? Então, primeiro é preciso saber quantos anos elas têm juntas esse ano. E futuramente, daqui a 5 anos, quantos anos elas terão juntas, tá? Não se esqueçam que aumentou a quantidade de pessoas. Agora se trata de 3 pessoas. Questão 4, ao digitar o número 94.783 em uma calculadora, digitei o 7 no lugar do 8 e o 8 no lugar do 7. Olha que confusão, né? Como se não faltasse, já temos um problema e ainda teve essa confusão na hora da digitação. Então, vamos lá. Qual foi o número que eu digitei? Se ele mudou o 7 no lugar do 8 e o 8 no lugar do 7... esse número aqui já não é mais esse,
Se eu mudar o 3 daqui para cá, não vai ser o mesmo. Então, o que que ele fez? Ele mudou o 8, digitou o 8 primeiro e o 7 depois. Qual foi o número que ele formou, gente? Você consegue calcular a diferença entre esses números sem fazer a subtração, apenas pensando nas ordens dos números? Isso aí é bem desafiador, né? Converse com seus colegas e seu professor sobre isso e explique como pensaram. Quando que a gente vai fazer isso? Todas as conversas que houverem, que tiverem que fazer, nós faremos nas tutorias, tá bom? As professoras vão estar com o roteiro para fazer as perguntas e as conversas na tutoria, certo? Vamos seguir, então. Vou mostrar aqui um raciocínio para vocês, para facilitar a atividade que vocês farão em seguida, tá? Utilizando esse número mesmo, 94.873 e 94.783. Então, veja bem, quando eu analiso e observo as unidades, nesses números as unidades são iguais, tá bom? Quando eu observo a casa das dezenas, olha só, eu tenho 7 dezenas em um número e eu tenho 8 dezenas em outro número. Ou seja, esse primeiro número aqui, ele tem uma dezena a menos que esse aqui. Então, se ele tem uma dezena a menos, já tem algo diferente, né? Vamos deixar registrado aqui, uma dezena a menos. Próxima ordem que a gente precisa analisar, a ordem das centenas. Opa, 8 e 7. Nós temos aqui na centena, uma centena a mais no primeiro número. Olha só, 8 centenas, 7 centenas. Ou seja, aqui tem 800 e aqui tem 700. Vamos continuar analisando. Unidade de milhar iguais e dezena de milhar também são iguais. Então, o que a gente pode raciocinar e refletir em relação a essa construção desses números? Se aqui tem uma centena a mais, então 100 menos 10, no caso tem uma dezena a menos, é igual a 90. E essa é a diferença entre esses dois números. Entendido? Vamos passar para diante. Vocês vão aplicar essa técnica na próxima questão. Então, calcule a diferença entre os números indicados usando o resultado da sua conversa. Nós acabamos de conversar sobre essa questão do valor posicional, tá bom? E das formas que você pode analisar o número para fazer o raciocínio sem precisar fazer propriamente o cálculo, tá bom? Queria digitar 35.649. 5 no lugar de 6 e 6 no lugar de 5. Foi isso que ele digitou. Aí você vai fazer nessa coluna os números que foram digitados, conforme a orientação dada na tabela, e a diferença dos números entre um e outro, tá? Na tutoria a gente vai conversar para saber quem conseguiu, quem não conseguiu, para a gente poder tirar algumas dúvidas em relação a isso também, ok? Vamos seguir adiante. Na questão 5, calcule o número que ficou escondido embaixo da nuvem. Use os quadros para fazer as contas e, se for necessário, desenhe outros quadros. Então, tem aí na letra A, Mariana saiu do trabalho com R$ 28,90. Gastou R$ 10,10 na padaria. Depois, R$ 9,20 na verdureira e foi para casa. Depois do almoço, deu... Quanto será que ela deu? Olha só, a nuvem ficou bem na frente do valor. Deu uma quantidade, que é o que a gente vai precisar descobrir, para o seu filho pagar o ônibus e ficou com R$ 5,50. Então, quanto foi que Mariana deu para o filho dela? A gente vai utilizar isso aqui, ó, para realizar as contas, tá bom? Então, aqui nós vamos registrar os reais e aqui nós vamos registrar a quantidade de centavos, ok? Façam a conferência depois na correção com a gente, juntos, tá bom? Letra B. Jefferson recebe de salário R$ 1.245,90. Todo mês ele paga R$ 382,10 pelo quarto onde mora. Guarda R$ 50 na poupança, paga R$ 230,40 pelo curso que faz à noite e gasta
Olha só, a nuvem apareceu de novo na frente do valor que ele gasta com alimentação. Quanto será que ele gasta com alimentação? Porque ainda, gastando com alimentação, sobram R$ 160 para outras despesas. Então, quanto será que Jefferson gasta com alimentação? Tá? Mesma coisa vocês vão fazer da questão anterior. Vão colocar os valores, as informações que vocês vão retirar do problema e vão realizar as contas para poder chegar nesse resultado. Para as próximas atividades, você vai precisar de palitos de fósforo usados, tá? Para não desperdiçar fósforos novos. Então, aquele que a mamãe já usou, às vezes tem mãe que guarda dentro da caixinha, né, de volta. Então, procurem utilizar palitos usados, tá bom? Ou então, depois que acabar de usar, guarda na caixinha para não ter desperdício, certo? Monte uma sequência de 3 figuras fechadas com contornos feitos de palito de fósforo. Comece pelo triângulo e aumente um palito em cada uma das figuras seguintes. Desenhe as figuras que você formou. Então, o que você vai fazer? Você vai montar em cima da mesa, da escrivaninha, onde você utiliza para estudar, você vai pegar os palitinhos e vai formar os desenhos conforme a quantidade de palitos indicados na atividade. Assim que você formar, você vai transferir para esse quadro o desenho de como ficou a sua formação, ok? Letra B. Escreva uma ou 2 frases para explicar como será a próxima figura dessa sequência. Então, eu tenho uma sequência aqui de 3 palitos, de 4 palitos, de 5 palitos. E a próxima? Como que será que ela vai ficar? Então, você vai fazer ela, montar ela direitinho em cima da sua base, ou mesa, ou escrivania, onde você estuda. E depois você vai escrever com uma ou com 2 frases para explicar como será a próxima figura dessa sequência, tá bom? Letra C. De quantos palitos você precisará para montar as 3 próximas figuras dessa sequência? Eita, isso aí é raciocínio lógico, tá? Você vai ter que contar mesmo quantos palitos tem, quantos você vai precisar num total para formar as 3 próximas figuras dessa sequência. Então, aqui, ó, 5... na B, 6. E as 3 próximas figuras dessa sequência, 7, 8 e 9, tá? Tia, posso fazer o cálculo sem usar os palitos? Pode. Mas com palito é melhor? Sim, tá bom? Vamos seguir então. O objetivo agora é formar figuras fechadas que tenham ângulos retos. Olha só, quando a gente trabalha ângulos, a gente precisa prestar atenção que os ângulos eles têm várias classificações. O que a gente vai trabalhar hoje, ele é chamado de ângulo reto, certo? Você sabe como é que é um ângulo reto? É como os cantos das folhas do seu livro. É igual aos ângulos formados nos quadrados e retângulos. Chamamos de ângulos retos esses cantinhos aqui, ó, das figuras que estão sendo destacados de vermelho, certo? Eu trouxe para vocês outras imagens para vocês terem uma noção maior do que é o ângulo reto. Então, aqui no livro, por exemplo, na janela, né? Tem 4 ângulos retos. Na caixinha aqui de brinquedo também tem ângulos retos. Então, vamos lá. Olha só aqui onde a gente consegue perceber onde é que estão os ângulos retos. Tá vendo? Nos cantos, tá vendo? Na janela, do mesmo jeito. Tia, e aqui? Aqui também são, tá? A tia não marcou, mas também são ângulos retos. Na caixinha aqui de brinquedo, nessa caixinha específica, né, que ela é quadrada, né, ela é em forma de cubo, olha só, também tem ângulos retos, certo? Então, o ângulo reto é esse que ele tem a posição, olha, tá vendo? Como se fosse uma quina, sendo uma quina de um quadrado, de um retângulo, tá bom? Vamos seguir. Para as próximas atividades, você pode formar retângulos ou outras figuras. Só valem palitos na horizontal e na vertical no contorno das figuras. Então, vocês vão continuar trabalhando com os palitos de fósforo. Vocês vão formar as figuras indicadas a seguir na sua carteira, ou na mesa, ou no suporte que vocês utilizam, e registrar na malha quadriculada que tem abaixo no livro de vocês. Então, primeiro, usando 12 palitos em cada, quantas figuras diferentes você consegue formar, tá? É possível fazer um quadrado com 12 palitos no perímetro? Vamos lembrar o que é perímetro? Então, vamos lá. Perímetro é o contorno, é o que está em volta, tá bom? O perímetro é o contorno, é o que está em volta da imagem.
certo? De quantos quadradinhos será a área dele? Tia, nossa, esqueci. E a área? Vamos lembrar como é que é a área? A área é tudo aquilo que tem, ó, dentro, no meio, nesse espaço. Então, aqui, ó, eu tenho aqui onde estão os desenhos do palito, eu tenho o perímetro. Os quadradinhos, cada quadradinho desse aqui, ó, ele representa a minha área, o meu espaço interno, a parte de dentro, certo? Então, isso é área, tá bom? Forme as figuras indicadas a seguir na sua carteira, pode ser na mesa também, e registre na malha quadriculada. Então, tá aqui a continuação dessa mesma atividade. Usando 14 palitos, é possível formar um quadrado? Aí você vai pegar 14 palitinhos e vai organizar ele de forma que você precisa formar um quadrado. E aí você vai dizer se é possível ou não. E com 16 palitos, é possível formar um quadrado? E aí você vai pegar 16 palitos e vai fazer o mesmo procedimento, para saber se é possível ou não formar um quadrado com 16 palitos. Na questão C, você vai formar 3 figuras com 16 quadradinhos de área. Você pode fazer direto na malha quadriculada, ou pode fazê-lo com os palitos e depois passar para a malha quadriculada. Então, quantos palitos são necessários para contornar cada uma delas? Você vai anotar bem ao lado do desenho, tá bom? Forme 3 figuras com 16 quadradinhos de área. Vamos lá para malha quadriculada. 16 quadradinhos de área. Então, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Olha só, 16 de área. Não estamos falando de perímetro, não estamos falando de contorno, nós estamos falando da parte interna, da área, ok? Então, vejam bem. Nós vamos disponibilizar as atividades, a correção dessas atividades no nosso canal no YouTube. E procurem continuar fazendo como vocês estão fazendo, participando das tutorias, participando das aulas, assistindo as videoaulas, acompanhando as correções, tá bom? E a gente vai se ver então agora, na próxima semana, com a quinta aula de matemática. Até mais, fiquem com Deus, até a próxima.